graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nós, semana passada, estivemos conversando sobre o fato de termos a necessidade de alinhar o nosso espírito, alma e corpo, porque já entendemos que é através do corpo físico que Deus proveu para o homem que ele faria sua vontade, que ele revela no homem espiritual, desde o mundo espiritual, uma realidade física no mundo físico. Então, nós somos o meio pelo qual Deus decidiu utilizar para governar esta terra física, e isto trazendo a vontade dele do mundo espiritual como materialização dela neste mundo físico através das nossas ações. E para nós fazermos o que é necessário para chegar a viver esta vida em abundância que nos foi roubada no momento em que nós caímos na tentação do pecado, Deus tem também estratégias. E a estratégia é que nós sejamos pessoas que consigamos desenvolver hábitos que estejam em linha com a sua direção e com os seus princípios, o que ele estabeleceu na sua palavra, para que nós pudéssemos, como um ser integral, espírito, alma e corpo, estarmos alinhados, saudáveis e vivendo em abundância. Em Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, o Senhor nos adverte o seguinte, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo ele resume tudo isto que nós estamos entendendo. Aqui ele deixa claro que existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Mas no momento em que nós perdemos este contato e deixamos de ter a comunhão com aquele que tem esta revelação e que é esta própria vontade, nós deixamos de conhecê-la. Então, por isso ele diz, não se conformem, não estejam vivendo como todos vivem, achando que isto é o único que eu tenho para vocês, ou que vocês foram criados para viver assim. Não, nós já entendemos que Deus tem um propósito extremadamente grande para cada um de nós. Somos os que temos direito ao governo desta terra. E estamos falando que trazer o mundo espiritual à existência no mundo físico é algo que Deus entregou como um privilégio para a raça humana. E hoje ele nos diz que nós não devemos estar com a nossa mente como que sem este conhecimento. É preciso renovar a mente. Explicávamos que a alma, que aí é onde está a nossa mente, está a nossa parte consciente, estão nas emoções, estão os sentimentos, está nosso inconsciente, e isto é o que faz essa conexão entre o meu espírito, que conhece a vontade de Deus, e o meu corpo, que é o que tem legalidade para se mover sobre a terra física e, através das suas ações, estabelecer este reino do mundo invisível no mundo visível. E isto será feito com esta renovação da mente. Quando eu renovo a minha mente, conhecendo esta vontade de Deus, através do conhecimento da palavra e da prática destes conhecimentos, é que eu consigo trazer esta vida, esta vontade boa, perfeita e agradável e produzir uma vida em abundância. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 11 de Romanos, o versículo 13 e 14 nos diz assim: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso
incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Aqui aparece uma palavra um pouco distinta, emulação. E é muito simples. A emulação, ela é um ato, ou é algo que é feito, é uma forma de nós tentarmos nos igualar ou superar outra pessoa. Agora, ela é ambígua, ela pode ter uma conotação negativa, quando eu quero fazer algo por inveja, por cobiça, ou pode ter uma conotação positiva, quando eu estou buscando, através disso, ter maior zelo com a obra do Senhor, com o que Ele pediu, e buscar maior santificação. E era este aspecto que Paulo estava se referindo, porque ele falava sobre eu estar anunciando a Cristo agora aos gentios, aqueles que não esperavam um Salvador nem um Messias, mas que agora haviam recebido o sacrifício de Jesus e eram pessoas que estavam vivendo debaixo desta graça. Porém, os que estavam anunciando que ia vir um Messias e aguardavam este Salvador, não haviam aceitado esta obra. E ele estava dizendo isto: eu espero que ao anunciar isto a vocês, e no que vocês estão tendo esta postura de estarem submetidos aos princípios e aos novos hábitos que Deus mandou vocês fazerem para poder se santificarem e terem o zelo com a sua palavra, que isto possa produzir neles esta emulação, este desejo de serem iguais que vocês, de estarem imitando vocês, de estarem, de certa forma, também buscando esta santificação e este zelo pela obra de Deus. Então, Paulo dizia que se ele pudesse trabalhar com os gentios, mudando os seus hábitos, a sua rotina e o seu estilo de vida, isto faria com que os próprios judeus, os que sim detinham a promessa, detinham aí o conhecimento da Torá, de que viria este Messias, e ele crê que os próprios gentios, a mudarem os seus hábitos e terem um estilo de vida distinto, produziria nos judeus este desejo de se igualar com eles e poder chegar nesta mesma santificação e zelo dos mandamentos de Deus. Então, agora nós chegamos no assunto que é o centro deste vídeo: a geração de novos hábitos. É necessário que eu tenha esta intenção de buscar adquirir e desenvolver novos hábitos que criarão um novo estilo de vida, e isto vai produzir a vida em abundância com o alinhamento do espírito, da alma e do corpo, tendo uma vida saudável em abundância espiritual, emocional e física. E isto é o que nós queremos deixar como um incentivo deste dia, que você possa entender a necessidade de transformar a sua mente. Quando você se converte, quando você entende esta dimensão espiritual de tudo isto, você se dá conta de que sim, existem coisas que são diferentes do que ensinaram para você, do que você sabia até aquele momento. E não existe no momento da conversão um transplante de mente ou mental na nossa vida. Não, a Bíblia diz que nós necessitamos transformar a nossa mente. E a transformação é um processo através de um conhecimento de algo novo, que é o que Deus manda na sua palavra, e uma decisão minha em abrir mão daquele algo que não é correto e não é bom, para agora decidir começar a produzir este algo novo e correto. E se você faz uma comparação, podemos fazer uma analogia quando vamos criar uma nova vida.
primeiro passo é a gestação. A pessoa vai ter que ficar grávida de um novo ser. Chega o momento em que este ser nasce e é bebê. E é preciso cuidados especiais. E no momento em que já vai crescendo, ele chegará a estar com uma vida adulta. E ainda em adulto, você vai ter uma certa supervisão, mas já poderá se mover só. Então, nós precisamos entender que os hábitos, eles são produzidos e gerados da mesma forma. Eu necessito saber que tenho que fazer aquilo e necessito decidir fazer e necessito criar este hábito como que engravidando dele, e quando chegue o momento em que eu já estou praticando, eu tenho que entender que ele será bebê e tenho que tomar cuidado e estar atendendo sim todo o tempo para que não se morra, para que não deixe de existir, até que ele se fortaleça e se consolide como algo já maduro e algo efetivo, como um novo estilo de vida para mim. Os hábitos de uma casa revelam quem vive nela. E você necessita entender que nós somos o fruto dos nossos hábitos. Por isso, tão importante que nós prestemos atenção de quais hábitos nós estamos desenvolvendo. São maus hábitos ou são bons hábitos? Porque seremos o fruto destes hábitos. Se você está obeso, se você está enfermo, se você está triste, angustiado, deprimido, isto é fruto dos hábitos que você tem desenvolvido na sua vida. Agora, se você está saudável, no seu peso ideal, ainda vivendo situações difíceis, mas ainda assim, no meio disto, tendo fortaleza mental, tendo um vigor espiritual e tendo saúde para suportar estes momentos difíceis, isto quer dizer que você está desenvolvendo bons hábitos na sua vida. E é importante que você entenda a necessidade de poder sim desenvolver estes bons hábitos, porque Deus, sendo onipresente, tomou a decisão de estar dependendo do movimento do seu corpo para poder mover-se e atuar nesta terra. E como dizíamos, governar o mundo físico desde o mundo espiritual, utilizando este veículo que é o nosso corpo físico. E finalmente, eu gostaria de dar a você um aliento, uma esperança. O hábito, ele é algo que ele é um processo, ele não é produzido instantaneamente, como explicávamos, é uma transformação. Porém, você necessita insistir no processo. Diariamente você deve colocar um que seja 1% de incentivo para que aquele novo hábito possa se fortalecer. E isto vai ir criando um acúmulo ao ponto de que chega um momento em que se chama limite crítico, porque muitas vezes neste processo inicial dá a impressão que não está havendo um crescimento, não está havendo essa transformação, mas você não deve desistir. Seja paciente, permaneça, insista em seguir este processo de uma forma metódica, perseverante, diariamente. Isto vai aumentando e é como quando você faz uma poupança e você vai colocando pequenas quantias, parecem pouco, mas chega um dia em que isto alcança um volume que libera ou que cruza este limite crítico, e ao cruzar este limite, então aí vem um crescimento e uma consolidação maior. Isto é importante que você tenha em mente. Inclusive, eu sei que devemos ter metas, colocar estes alvos de ter estes hábitos novos e poder ter melhor saúde, melhor estilo de vida, pero isto deve ser feito tomando em conta que o processo é mais importante que a meta em si. Porque sim, chegar nesta meta será uma consequência de me manter perseverante com paciência durante o processo.
Porém, eu não posso estar somente feliz e desfrutando esta bênção quando eu já esteja na meta concluída, porque aí eu vou me desanimar e muitas vezes vai perder a motivação. Você precisa estar motivado e a cada conquista, por mínima que seja, celebrar e saber que você está no caminho correto e que virá o dia da sua vitória completa, o dia da consolidação. E quando você já tem um hábito que é adulto, você já pode criar novos hábitos, novos bebês, e assim você vai ir crescendo. Então, este é um processo que nunca terminará. Será o seu novo estilo de vida, o que vai produzir em você desfrutar este caminho. Não é só colocar a sua visão ou estar enfocado somente na meta. Não. Esqueça um pouco isso e coloque sua atenção no processo. Mais importante que o alvo que você tem para chegar é estar no processo correto para alcançar esta meta ou este alvo. Porque se nós estamos num avião e ele desvia 1 grau da sua rota, por mais que você esteja voando, você chegará num lugar totalmente diferente. Então é importante que você tenha consciência que a maior importância é estar na rota certa e permanecer nela, que o alvo, a meta final, sim ou sim você vai lograr quando você se mantenha na rota correta durante o processo. Que seja este um tempo de crescer, de gerar novos hábitos. Estamos ensinando, estão aí os 7 fundamentos do M3, nós entendermos cada um deles, que são os hábitos saudáveis que nos levarão a uma vida em abundância, com saúde integral, no espírito, na alma e no corpo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.